Atos 12, verso 1 diz assim: Por aquele tempo o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar a espada Tiago e João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou o lado de Pedro e o despertou, dizendo: Levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. E o anjo continuou: Coloque o cinto e calce as sandálias. E assim ele fez. O anjo lhe disse mais: Põe a capa e siga-me. Então, saindo Pedro, o seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram no portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu à porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram: Você ficou louca? Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram: É o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor tinha tirado da prisão e acrescentou: Anuncie isto a Tiago e aos irmãos. E saindo foi para outro lugar. Quando amanheceu, houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. Herodes, tendo-o procurado, não o achando, submetendo as sentinelas a interrogatório, ordenou que se aplicasse a pena de morte. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Senhor, estamos diante da tua palavra, mas dessa vez nos achegamos ao Senhor em oração e súplica nesse momento. Pedimos que tu fales conosco. Necessitamos, ó Deus, urgentemente ouvir a tua voz. Precisamos ser confrontados, consolados e confortados pelo Senhor nessa noite. Não olhe, Senhor, para aquilo que merecemos, mas com graça e misericórdia, trata o nosso coração e nos ajude a não só compreender, mas aplicar e praticar a tua palavra, para que possamos nos parecer mais com Cristo, nosso Senhor, e assim glorificar o teu nome, por onde andarmos e tudo o que fizermos, e que o Senhor possa ser reconhecido por aqueles que ainda não te conhecem, através das nossas vidas. Em nome de Jesus oramos e desde já agradecemos. Amém. Amém? Amém. C.S. Lewis escreveu que só um risco real testa a realidade de uma fé. Só quando somos colocados sob risco, podemos experimentar qual é a qualidade da nossa fé. Tem um ditado popular que diz que a gente conhece a qualidade do parafuso na hora do aperto. Os irmãos que viram aí na parte da mecânica entendem um pouco disso. Na hora que você precisa apertar, que você vai perceber qual é a qualidade do parafuso. Se ele realmente aguenta a pressão que vai ser aplicada sobre ele. A igreja, na sua história, desde quando ela foi fundada, ela sempre
passou por pressões. Jesus foi perseguido, seus 12 apóstolos foram perseguidos e martirizados, os pais da igreja foram perseguidos, os avivalistas foram perseguidos, os profetas foram perseguidos, todos foram perseguidos. Porque precisavam passar por um teste da pressão, para que a fé fosse realmente estabelecida e provada, para que pudessem conhecer o que realmente havia dentro do seu próprio coração. Esse texto que nós lemos, ele pode estar na ordem, esse acontecimento que esse texto relata, pode estar na ordem que nós estamos lendo, como de acordo com os estudiosos, pode também estar numa ordem invertida. É possível que Lucas tenha colocado esse texto fora de ordem, no seu relato sobre os Atos dos Apóstolos. Pode ser que esse acontecimento da libertação de Pedro da prisão tenha acontecido antes dele ir pelas cidades circunvizinhas de Jerusalém, pregando, onde ele passa por Enéas, depois ele passa, ressuscita Dorcas, e depois ele vai até a casa de Cornélio e abre aí as portas da evangelização do Evangelho aos gentios. Pode ser que tenha sido depois dessa fuga da prisão que Pedro tenha saído da cidade e andado por esses lugares e retornado depois, para prestar contas em Jerusalém aos irmãos que ficaram sabendo que ele havia pregado aos gentios, e também para participar daquela Assembleia de Jerusalém. Nós vamos ver mais na sequência do livro de Atos, onde se estabelece a questão da prática do judaísmo pelos cristãos, onde é resolvida a controvérsia na primeira Assembleia de Jerusalém. Mas para nós não importa muito se esse texto está na ordem, se esse acontecimento está na ordem como aconteceu, como está no texto aqui, ou se foi antes, isso não importa. O que importa para nós é vermos aqui que, depois de um momento de uma aparente paz na igreja da Judéia, porque nós vimos que quando o apóstolo Paulo vai para Tarso, a igreja tem paz e ela vai crescendo em número, o evangelho vai se expandindo por todo mundo conhecido, tanto os samaritanos, quanto os judeus, quanto os gentios agora estão abraçando a fé, e a igreja está passando por um momento de aparente paz, mas de repente sobe um novo rei ao trono, Herodes Agripa I. Esse Herodes Agripa I, ele era neto de Herodes o Grande, aquele que mandou matar todas as crianças de Belém quando Jesus nasceu. Herodes o Grande era um homem sanguinário, um homem avesso à concorrência. Ele mandou matar todos os seus irmãos para não correr o risco de perder o trono para nenhum deles. É um homem doente na cabeça, louco, maluco. E quando Jesus nasce, ele interroga os magos. Os magos falam assim: não, nós vimos a estrela do Oriente e tal, e a gente veio para cumprimentar o Rei dos Reis que nasceu. E aí Herodes pergunta para os entendidos ali, para os religiosos, para os estudiosos: aonde o Messias vai nascer? De acordo com a Escritura, com a profecia, vai nascer em Belém. E aí é interessante que a gente está na época do Natal, em que comemora-se o suposto nascimento de Jesus. E aí a gente vê aqueles presépios, isso é um parênteses aqui, não tem nada a ver com o assunto que a gente vai tratar. Mas a gente vê no presépio lá, né, os bois, a gente vê Jesus, a manjedoura, Maria, José, e os magos, todos juntos, os pastores, né? Mas a gente vai olhar para o texto bíblico e falar assim: não, está tudo errado isso aqui. Porque quando os magos veem a estrela do Oriente e eles chegam para adorar Jesus, já tinha nascido há muito tempo. Tanto que quando Herodes manda matar as crianças, ele manda matar de 2 anos para baixo. Ele não manda matar aqueles que nasceram naquela semana. Então Jesus já não estava mais na manjedoura quando os magos chegaram, estava em casa, provavelmente em Nazaré, não é? Ele já não estava mais naquele contexto. Os animais não estavam na estrebaria na noite que Jesus nasceu, eles estavam no campo. Os pastores estavam no campo apacentando as ovelhas. Então o presépio assim, é uma animação que não tem muito a ver com o texto bíblico. Se a gente for ler a Bíblia e olhar no presépio, assim, parece duas coisas absolutamente diferentes. Fecha parênteses, vamos voltar aqui. Esse Herodes o Grande, então, era o avô do seu Agripa I, que é o homem que sobe ao trono, nessa época em que o nosso texto está situado. Ele era sobrinho do outro Herodes, o Herodes Antipas, que era o rei na época em que João Batista começou a profetizar.
O homem que casou com a mulher do seu irmão, que João Batista condenou e por causa disso foi decapitado. Esse Herodes Agripa I era sobrinho desse Agripa, desse Herodes Antipas. Ele era neto do Herodes que mandou matar Jesus. Uma família complicada, uma família maluca, não é? E ele era também pai do Agripa II, que é o Agripa perante o qual o apóstolo Paulo se apresenta também no texto que a gente vai ver lá na frente, nas nossas reflexões aqui. Mas esse Herodes, ele quer ter a simpatia do povo. Os Herodes, eles eram mal vistos pelo povo judeu, porque eles não eram judeus puro sangue, eles eram descendentes dos edomitas, um povo idólatra, um povo que não fazia parte da linhagem de Judá, que era o reino do sul, que era a raça pura dos judeus que voltaram do cativeiro da Babilônia. Mas ele queria fazer amizade com os judeus, ele tentou de alguma forma se aproximar da religião judaica, e uma coisa que ele fez que agradou o povo foi matar Tiago. Pegou o apóstolo Tiago, o irmão de João, filho de Zebedeu, e mandou decapitar Tiago, simplesmente, sem julgamento, sem acusação, sem processo legal, simplesmente mandou decapitar. E aí ele viu que o pessoal achou legal, os judeus acharam legal, que o povo nunca sede de sangue, que a religião é assim, ela gosta de ver a gente morrendo. A religião não se preocupa com a salvação e a restauração das pessoas, não é? E quando ele viu que aquilo lá agradava, assim, agora eu preciso de uma outra coisa, o que eu vou fazer agora para agradar esse povo? Aí, sei lá, de repente Pedro estava passando em Gaiato lá na frente dele, disse, não, prenda esse cara. Aí pegou Pedro, colocou Pedro na prisão, e a pessoa não poderia ser condenada à morte, nem executada durante a festa da Páscoa, que se misturava com a festa dos pães sem fermento, já nessa época aqui. Quando a lei foi estabelecida, eram festas distintas, primeiro a Páscoa, depois os pães sem fermento. Mas nesse ínterim aqui, as festas já tinham praticamente o mesmo nome, ela meio que misturava uma coisa com a outra. O único que foi executado durante a Páscoa mesmo foi Jesus. Eles esperaram só a noite de Páscoa, no outro dia era a festa dos pães sem fermento. Não podia ser executado ninguém, mas executado Jesus assim mesmo. Mas esse homem, ele quer ser bem recebido na sociedade. Ele quer que aquela parte influente da sociedade de Jerusalém esteja do lado dele para que as rebeliões não se multipliquem na província romana da Judéia. E ele vai começar a maltratar a igreja de Jesus. E essa perseguição é uma perseguição gratuita, é uma perseguição injusta e é uma forma corrupta de se fazer essa suposta justiça, que na verdade não é uma justiça. E a igreja se vê então diante de uma perseguição que ela não pediu para ter, não fez nada para sofrer, mas essa perseguição veio, uma perseguição gratuita, de graça, não é troco de nada, sem que eles merecessem. A corrupção agora vem para cima da igreja. E a gente olha para o contexto nosso hoje e a gente vê muita injustiça sendo praticada no nosso país, na nossa sociedade, injustiça social, injustiça política, injustiça econômica. A gente vê gente que faz coisa errada se dá bem, gente que anda direito se dá mal. A gente vê o evangelho sendo achincalhado. A gente vê muita coisa ruim acontecendo. Quando a gente olha para um texto como esse, a gente vê que isso não é novidade. A igreja sempre passou por perseguição e os momentos em que ela mais foi perseguida foi o momento em que a igreja foi mais santa. Alguém já perguntou assim, se a igreja for perseguida, ela se tornará mais santa? Aí o outro respondeu, não, a igreja será perseguida porque ela se torna mais santa. A falta de perseguição na igreja, essa liberdade que supostamente nós desfrutamos no nosso país, é porque na verdade a igreja não se posiciona como deveria se posicionar. E se a igreja fosse o que ela deve ser, certamente a perseguição viria de forma gratuita, de forma injusta, e pelo viés da corrupção, pelo viés da mentira, da falsidade, falsos julgamentos,
falsas acusações, mas que faria o povo sofrer, o povo padecer. Mas certamente esse tipo de perseguição faria com que nós testássemos de forma mais veemente a qualidade da nossa fé e a realidade da mensagem que nós propagamos. Por isso nós vamos analisar esse texto hoje e vamos tentar aprender como a igreja lidou com aquela situação e como eu e você podemos lidar, como nós podemos vencer uma perseguição injusta e corrupta, como que a igreja pode conquistar a vitória sobre a perseguição e sobre a injustiça e sobre a corrupção, sendo uma igreja separada, uma igreja santa, uma igreja cheia do poder de Deus. Nós vemos que quando Herodes começa a sua perseguição contra a igreja, a gente vai analisar aqui alguns fatos que acontecem, algumas atitudes da igreja que são muito diferentes do que a gente vê hoje em dia. Quando o sistema começa a vir contra a igreja não se alia ao sistema. Hoje a gente às vezes pensa que se a igreja for aliada no sistema, nós estivermos infiltrados no sistema, nós conseguiremos fazer a diferença no nosso país. Nós ouvimos muito essa palavra: a igreja precisa fazer a diferença, os crentes precisam ser a diferença, nós precisamos influenciar a sociedade. Há 30 anos atrás nós tínhamos 10% de deputados evangélicos que se tem hoje. Aumentou assustadoramente a bancada evangélica no Congresso Nacional. E a pergunta é: melhorou? Resolveu? Hoje nós temos uma igreja muito comprometida com a corrupção, com o pecado, e muitas vezes a igreja é mais conhecida por seus escândalos do que por suas virtudes. É muito mais conhecida pela maneira errada como ela vive do que pela mensagem que ela anuncia. Mas nós vemos que essa igreja ela tomou algumas atitudes, e porque tomou essas atitudes, ela venceu a perseguição. Ela venceu a injustiça, ela venceu a corrupção. E se nós quisermos que a corrupção e a injustiça sejam combatidas no nosso país, nós precisamos olhar para esses princípios e tentar aplicar na nossa vida também, como comunidade e como cristãos individualmente. Estávamos falando na escola bíblica hoje sobre o mandamento não matarás, e a gente olha lá no Antigo Testamento que havia algumas situações em que a morte era praticada sob a autorização, e não só autorização, mas sob ordem de Deus. Não é? A pena de morte ela era exercida na sociedade quando o Código Penal de Israel foi criado por Deus através de Moisés. A pena de morte foi instituída. Mas nós entendemos pela palavra de Deus e também de forma racional que o objetivo de Deus não era que as pessoas fossem mortas, mas a pena era severa para que as pessoas não praticassem aquilo que a pena iria tentar corrigir. Porque hoje a gente tem uma criminalidade generalizada, uma corrupção generalizada no nosso país, simplesmente porque os corruptos, os criminosos têm a certeza da impunidade, principalmente se for rico, fique rico. Tendo dinheiro você não vai preso, porque você é condenado em primeira instância, vai para a segunda, vai para a terceira, vai para a quarta, e caduca e por isso né? Só vai para a prisão quando é pobre, não pode pagar advogado, não pode recorrer e fica preso. Mas se puder recorrer, não fica, não é? Então, quando Deus estabelece ali, Ele coloca penas severas para que os crimes não fossem cometidos. E aí Jesus, então, Ele vem e Ele estabelece assim: eu, porém, vos digo, não resistam ao perverso, amem os seus inimigos, abençoem aquele que vos persegue e não amaldiçoem. E a conclusão que a gente chegou hoje de manhã aqui é o que Jesus estava dizendo: o seguinte: se o meu padrão, que é muito mais elevado do que o padrão da religião, for praticado, vocês não terão esse tipo de problema, não precisarão se preocupar em punir quem quer que seja, porque a justiça estará estabelecida não pela lei da força, mas pela lei do amor. Numa casa, nós não precisaremos nos preocupar com a lei do divórcio, porque o amor vai ser a lei principal.
Num lar não precisaremos nos preocupar com a lei de que mandava que os rebeldes fossem apedrejados, porque a lei do amor estará em pauta. E ela é a lei principal. Filhos cristãos vão honrar o pai e mãe, porque sabem que esse é o desejo de Deus, é a promessa do Senhor para a vida deles. Mas essa igreja ela não se alia ao sistema, e ela tomou algumas atitudes. Nós vamos ver nos versos 1 até o 4, que a igreja ela recebe a notícia da morte de Tiago, e ela recebe a notícia da prisão de Pedro, e aqueles irmãos, eles não ficam desesperados nessa situação, porque embora eles sirvam ao Deus vivo, eles andem com Jesus, eles estejam cheios do Espírito Santo, eles veem que a vida dedicada a Deus, ela não exclui a possibilidade de sofrimento. Muito pelo contrário. Essa igreja viva, essa igreja poderosa, essa igreja cheia do Espírito Santo, ela sabe, e ela conhece, ela tem consciência de que uma vida dedicada a Deus atrairá fatalmente a perseguição de forma gratuita. Então, se eu e você quisermos servir a Deus com integridade, nós sabemos que a perseguição ela virá, é fato, e virá gratuitamente. Começa no teu trabalho a servir a Deus com integridade, chega para você acha que você vai ser todo. Ah lá, chegou o crentão, chegou o santão, não é? Quer ser melhor que as pessoas, quer ser melhor que todo mundo. Você vai parar de receber alguns convites. Experimenta. Então a igreja não, em maneira, em tempo algum aqui, Lucas mostra o lamento da igreja, a surpresa da igreja, a decepção da igreja, o desengano da igreja. Porque nós temos uma palavra aí, né, que é a palavra desengano. Quando a pessoa é desenganada? Quando ela descobre que não vai viver para sempre. Por que é desenganado? Porque falou que vai morrer, mas ele não sabia. Algum de nós aqui acha que vai morrer? Então qual é o desengano? É achar que a gente não vai morrer nunca. Vai viver para sempre, é eterno, nós somos. A nossa vida eterna está no Senhor, mas aqui nesse mundo somos todos finitos. Então essa igreja não passa pelo desengano. Essa igreja não está enganada. Essa igreja não está surpresa com o que acontece. Ela sabe que por ser cheia do Espírito, por não estar comprometida com o sistema mundano, por não fazer parte do clube do Herodes, daquela família sanguinária, como os religiosos queriam fazer parte, ela seria perseguida de forma gratuita e de forma injusta. Então a gente vence a perseguição quando a gente sabe que ela é absolutamente normal, absolutamente comum na vida daquele que serve a Deus. Quer ser perseguido? Serve a Deus de coração. Fala para a sua família, agora você é crente de verdade. Você não vai mais fazer as coisas erradas que fazem. A pessoa do trabalho, da escola, da faculdade, da rodinha dos jovens, dos amigos. Fala para o pessoal do grupo do WhatsApp, não manda mais pornografia para mim, que eu não quero mais essas porcarias do meu celular. Imediatamente a perseguição virá, de uma forma ou de outra. Então a igreja vai estar absolutamente tranquila com relação a isso. Ela sabe que a perseguição é gratuita, é injusta, e isso é absolutamente normal, é assim mesmo. Segunda lição que nós aprendemos nesse texto é que quando a igreja ela se depara com essa perseguição, já havia sofrido antes perseguição os crentes de Jerusalém, muitos deles já haviam debandado, mas a igreja tinha continuado crescendo, e agora está sendo perseguida de novo, e essa igreja, ela não vai para o Facebook protestar, essa igreja não cria um grupo para falar de política no WhatsApp, essa igreja não vai para a rede social, não vai para a porta do quartel. Para onde essa igreja vai? Para o cenáculo, orar. Possivelmente no mesmo cenáculo onde o Espírito Santo desceu, possivelmente no mesmo cenáculo onde Jesus tomou a última ceia com os seus discípulos. Irmãos, não é fazendo barulho que a igreja vai resolver os problemas dessa nação. A maneira de resolver os problemas do Brasil é pelo chão. Houve uma época que uma guerra estava estabelecida na França e caminhando para a Inglaterra. Não sei os detalhes agora e também não procurei saber, porque isso tomaria muito tempo. Mas os puritanos ajoelharam e oraram. A Inglaterra não teve guerra, por causa da oração do povo de Deus.
povo de Deus de joelho orando pode fazer muito mais do que qualquer rede social. Facebook, YouTube, Instagram, Telegram, seja lá o que for. Twitter. Porque não é para fazer barulho na rede social que nós somos chamados para ser um povo de oração. Povo que projeto do chão. Povo que clama no Senhor. Ah, pastor, mas a oração do povo não impediu que Tiago fosse preso, fosse morto. Mas a igreja nunca orou para evitar sofrimento. Essa mesma igreja é aquela igreja que quando Pedro e João são presos e são ameaçados e mandados embora, e eles chegam e contam com os irmãos: olha, o Sinédrio nos prendeu e nos ameaçou, falou que a gente não pode mais pegar o nome de Jesus. A oração deles foi assim: ó soberano Senhor, nós sabemos porque isso ia acontecer, porque pela boca dos profetas o Senhor já tinha dito, e agora o que nós queremos é o seguinte: que o Senhor continue fazendo milagres através da nossa vida e nos dê ousadia para continuarmos pregando e falando ousadamente o nome de Jesus. Eles não oraram para Pedro não morrer, não oraram para Tiago não morrer, eles oraram para que eles permanecessem firmes na fé até o fim, seja qual fosse a consequência que eles teriam que enfrentar. Porque essa é a oração que a igreja precisa. Senhor, nós precisamos continuar firmes, nós não podemos desistir. Levanta o teu povo com uma voz profética dessa nação. Levanta o teu povo, Senhor, em santidade e adoração. Não deixe o teu povo se misturar com coisa errada. Não deixe o teu povo se contaminar. Senhor, tira o pecado do meio da igreja, purifica a igreja. Levanta o teu povo com poder e autoridade nessa nação. Porque essa é a oração do povo. Porque morrer como mártir para um cristão, naquela época, e deve ser ainda hoje, não era nenhuma vergonha, mas era um privilégio. Não era encarado como derrota. Mas cada vez que eles tombavam nas arenas dos romanos, ou sobre a tortura dos judeus, sobre a espada do apóstolo Paulo, antes de se converter, eles eram tidos como mártires, como heróis, como testemunhas fiéis de Jesus Cristo. Mártir é a tradução para a palavra testemunha. Não eram tidos como coitados, como derrotados, mas tombavam como soldados aqui. E eram recebidos como príncipes do céu. Aleluia. Mas a igreja ela vai e ora fervorosamente, insistentemente, persistentemente. A igreja persistia em orar e clamar ao Senhor, não mais pela vida de Tiago, que já estava morto, mas pela vida do apóstolo Pedro. O Senhor não deixou Pedro desistir. Talvez eles pensavam assim: esse Pedro aí já negou Jesus 3 vezes, gente, tomara que não faça isso de novo. Muitos irmãos falaram: gente do céu, o Pedro está preso, e agora? Quando ele não estava preso, ele negou Jesus, ele pensou: agora preso, Senhor, não deixa ele fraquejar, segura a língua dele lá, segura esse homem, por favor, Senhor. Mas aí a igreja orava persistentemente. Irmão, se nós estivéssemos uma igreja que ora mais, nós suportaríamos melhor as provações, nós teríamos mais força diante das dificuldades, teríamos mais poder diante das adversidades, enfrentaríamos muito melhor os problemas dessa vida. E a terceira lição que nós vemos nesse texto aqui é que quando uma igreja ama Cristo, está cheia do Espírito Santo, o fato de amar a Cristo e estar cheio do Espírito traz paz, mesmo diante do sofrimento. Está com a Bíblia aberta aí? A gente está lá no verso 6. Porque assim, o Herodes coloca o Pedro na cadeia. Na porta da cela do Pedro tinham 2 soldados, e dentro da cela, junto com o Pedro, tinha mais 2. E o Pedro estava acorrentado a esses 2 soldados. Então tinha uma mão do Pedro amarrada no soldado e outra mão do Pedro amarrada no outro soldado. O dia seguinte a essa noite do que o texto está falando, a igreja estava orando, provavelmente entre 3 e 6 da manhã. Fez uma reunião de oração, das 3 às 6 da manhã, o povo orando. O povo já tinha orado a noite toda, continuava em oração, e o Pedrão lá, soldado do lado, outro soldado do outro. Dia seguinte, compareceram ao tribunal. Esse comparecimento ao tribunal não era para responder o processo, não era para se defender, era simplesmente para servir de espetáculo aos religiosos e ser morto, assim como o diabo tinha sido. E diante dessa situação toda, como Pedro está dentro da cela? Reclamando.
ditando o seu testamento para alguém escrever. Está lá falando, está vendo? O que eu fui ser crente? Vem agora. O que o Pedro está fazendo? Dormir. Você queria dormir na situação dessa? Diante do sofrimento de Jesus, o Pedro dormiu, mas aqui ia morrer a Jesus mesmo, né? Estava sossegado. Pedro, Tiago, não, todo mundo dormindo, Jesus lá suando gotas de sangue, apavorado. E a palavra persistente em oração que Lucas usa no versículo anterior, aqui no verso 5, é a mesma palavra usada para a situação que Jesus estava orando no Getsemane. É uma oração desesperada. Mas o Pedro falou dormindo. Pedro, você vai morrer amanhã, cara, você está dormindo, não é? Está dormindo. O anjo chega lá, tem que quase chutar ele para acordar. Tranquilo. Mas e se tiver que morrer, morre, mas agora eu vou dormir. Amanhã é amanhã, hoje eu tenho paz. Quem está cheio do Espírito Santo tem paz. Ah, mas tem injustiça sendo cometida, mas eu estou em paz. Ah, mas eu estou sendo acusado injustamente, mas eu estou em paz. Eu sei quem é o Senhor. Mas a política agora vai mudar, o governo vai ser diferente, mas nós confiamos em Jesus. Quem governa a nossa vida é o Senhor. Ah, mas colocar o ministro fulano de tal lá, e daí? Meu salário vem do céu, não vem daqui, dessa terra. Quem me sustenta é o Senhor, eu estou absolutamente seguro nas mãos do Senhor. Então o mundo lá fora estava caindo. Eu não sei como eu me comportaria sabendo que no dia seguinte eu ia morrer, sei lá, crucificado, decapitado, seria um espetáculo, o mundo inteiro dele. Não sei como eu me comportaria, mas eu estou tentando dormir. E às vezes a gente tem um boleto pagando tudo e não consegue dormir. Às vezes porque o filho não quer obedecer e não consegue dormir. Às vezes porque ele não convidava a gente para conversar, a gente fica desesperado, não consegue dormir. Porque estão falando mal da gente, a gente não consegue dormir. Ele estava sossegado, dormindo, tranquilo. Quem estava cheio do Espírito Santo sabia que a vida dele estava nas mãos do Senhor. Talvez ele estava falando assim, amanhã eu vou encontrar com o Tiago. Amanhã eu vou me encontrar com o Tiago, essa balança aqui acaba. Finalmente eu saio de casa. Alguns estudiosos dizem que Pedro estava dormindo porque Jesus havia dito que iria ficar velho. Ele ainda era jovem. Jesus havia dito para ele assim, Pedro, quando você for velho, você não vai conseguir ir para onde você quiser, e outras pessoas vão levar você, e você também não vai conseguir se vestir sozinho, então a gente vai vestir você. Então Pedro conseguiu, se eu não vou ficar velho, eu não vou ainda sossegado. Alguns estudiosos dizem que ele estava dormindo por isso. Não creio. Não creio. Sabe Pedro quem era? Assim, a história de Deus falou, já era, eu vou morrer mesmo. Mas estava tranquilo, estava dormindo. E a gente vive tão ansioso, tão desesperado por coisas insignificantes. Outra lição que nós aprendemos aqui, os versos 12 a 17, nos momentos mais difíceis da vida, quando todas as possibilidades se esgotam, é o momento exato em que a provisão de Deus se manifesta. Aleluia. A igreja não podia fazer mais nada, só podia orar. Pedro não podia fazer absolutamente nada, estava acorrentado a 2 soldados, tinha mais 2 na porta, mais um portão de ferro, prisão de segurança máxima, não tinha mais nada o que fazer. Já tinha esgotado todas as possibilidades. Aí Deus não. A prisão fica iluminada. Os grilhões simplesmente caem das mãos dele. O Pedro estava dormindo, o anjo chuta ele, acorda, rapaz. E que? Como é que é? O Pedro abriu o olho, você vê aquela cara que o Lucas chega na academia, 5 horas da manhã. E o anjo falou assim, Pedro, coloca o cinto, que eles usavam 2 roupas, os judeus. Era uma túnica por baixo, tipo uma camisola por baixo, e durante o dia era amarrada com o cinto, para não atrapalhar os movimentos do corpo, e à noite você tirava o cinto para dormir. E outra capa por cima, que no frio servia como cobertor, porque à noite faz frio naquela região.
E o anjo falou assim: Pedro, põe o cinto. E o Pedro amarra o cinto lá, meio sem ele, está falando: calça a sandália. O anjo lá: vamos, Pedro. O Pedro, meio atrapalhado, meio dormindo, meio acordado, coloca a sandália. O anjo falou assim para ele: agora pega essa capa aí e vem comigo. Pedro não tinha mais o que fazer, a igreja não tinha mais o que fazer. A injustiça já estava estabelecida, mas Deus abre as portas do céu. Às vezes nós não estamos experimentando ainda o melhor de Deus com a nossa vida, porque estamos lidando com as nossas próprias forças. Querendo fazer com a força do braço, querendo resolver com a nossa capacidade, na marra. Para de tentar mudar esse marido, irmão, só Deus para mudar, vai orar. Para de tentar mudar essa esposa, irmão, é só Deus. Vai ficar tentando lutar com a pessoa errada, do jeito errado, na hora errada, da maneira errada. A provisão do Senhor, ela vem quando a gente para de espernear. Muitas vezes o Senhor fica olhando para a gente, você está lá se batendo, patinando, correndo, e lutando, e vai. E o Senhor fica olhando para você: tá bom, se cansar, você fala. Aí chega uma hora e fala assim: Senhor, eu não aguento mais. Ela fala assim: puxa vida, que bom. Estava só esperando você dizer isso. Deixa comigo. Deixa o seu filho comigo. Deixa esse teu patrão comigo. Deixa a sua situação financeira comigo. Teve um dia que eu entrei na igreja, sozinho. Eu fui lá e falei assim: Senhor, eu fiz um monte de bobagem, um monte de negócio errado. Me enfiei numa confusão que eu não sei como sair dela. Não sei. E estou aqui para pedir perdão ao Senhor. Eu pedi para o Senhor abrir a porta. O Senhor não abriu, eu estou lascado. Eu não sei mais o que fazer. E aí Deus colocou uma ideia na minha mente, que a ideia deu certo, as coisas se resolveram, e a coisa ruim. No momento em que a gente esgota, Deus fala assim: então agora deixa eu. Para de tentar subir na parede desse posto, vou jogar uma corda. Eu vou mandar um anjo, eu vou resolver. Precisamos aprender a confiar mais no Senhor, nos recursos do céu. Ah, pastor, a gente não tem que trabalhar, não tem que lutar, tem que ter. Mas tem coisas que só Deus resolve. Não é na nossa força, não é na nossa capacidade, só Deus resolve. Não adianta ficar brigando, não adianta ficar gritando, não adianta ficar se permitindo. Pedro estava dormindo, Deus manda um anjo, e a providência de Deus se estabelece na vida, não só de Pedro, mas de toda aquela igreja. E por último, última lição, os versos 18 e 19, é que o poder de Deus manifesta através da igreja glorifica o nome dele e confunde os inimigos. Por que a gente pode dizer que foi entre 3 e 6 da manhã que esse milagre aconteceu? Porque só notaram a falta do Pedro ao amanhecer o dia. Os soldados eram divididos em 4 vigílias da noite. A noite era dividida em 4 vigílias. Das 6 às 9, a primeira vigília da noite. Das 9 à meia-noite, a segunda. Da meia-noite às 3 da manhã, a terceira. Das 3 às 6 da manhã, a quarta vigília da noite. Era o último período da noite, das 3 às 6 da manhã. Amanheceu o dia. Prisão trancada. Os 2 camaradas lá de fora da cela tranquilos. Os 8 já podiam dormir. Um acorda o outro e diz: olha, cadê o Pedro? Sumiu. E agora? Não sei. A igreja estava glorificando a Deus. A igreja estava glorificando o Senhor. O Pedro tinha mandado avisar o Tiago, não o Tiago que tinha morrido, mas o Tiago, irmão de Jesus, que agora era líder da igreja de Jerusalém. Já tinha ido, sabe-se lá para onde? A igreja estava glorificando a Deus e os inimigos estavam confusos. O herói ficou tão confuso que foi bem embora. Não vou castigar o soldado, assim, não dá. Foi até para Cesareia, foi fazer outra coisa. Foi lá participar de uma festa. Foi para uma festa qualquer. Deixou de mexer com os crentes de Jerusalém e foi para uma festa. Confuso, sem saber o que tinha acontecido, sem entender o que estava acontecendo. Quando a gente está cheio do Espírito Santo de Deus, quando a gente serve a Deus com integridade, as pessoas podem até tentar nos perseguir, mas vão ficar confusas. Porque ofende a gente não ofende de volta. Xinga a gente não xinga de
de volta. Calunia, a gente não calunia de volta. A nossa maneira de lutar é diferente. Irmãos, nós precisamos ser essa igreja. Pastor, mas você sabe que é meio estranho? Não, você está pregando um negócio esquisito, você está pedindo para a gente ser perseguido, é isso? Estou pedindo para a gente ser perseguido, pedindo para a gente ser crente de verdade. A perseguição vai ser uma consequência, não é só pedir, ela vai acontecer. Acontece naturalmente. Mas não tem acontecido tanto, porque muitas vezes nós não fazemos oposição ao mundo e por isso não sofremos as consequências de nos opormos ao mundo. E a pergunta que eu faço para mim como cristão, e você pode fazer para você se você quiser, é se como igreja de Jesus eu tenho sido oposição ao mundo, ao pecado, tenho sofrido as consequências de servir Jesus, andar com Jesus, pregar o Evangelho com autoridade, ousadia, ou eu tenho me aliado ao mundo e aceitado essa falsa sensação de paz que o mundo tem nos oferecido. Alguns pesquisadores fizeram um teste. Pegaram uma água de uma lagoa, colocaram no caldeirão e colocaram um sapo dentro dessa água. Talvez vocês tenham ouvido falar disso. E começaram a aquecer o caldeirão. E a água vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando. Chega uma hora que o sapo morre, inchado, confortável e feliz da vida. Quando a água ferve desse momento. Me parece que o mundo está fazendo isso com a gente. Nós estamos confortáveis na água da lagoa desse mundo, enquanto o diabo está esquentando, nos cozinhando, nos matando espiritualmente, a gente não está nem percebendo. A gente não percebe a oposição do mundo a nós. A gente não percebe a perseguição contra Cristo. Estamos confortáveis, acomodados, ambientados já por esse mundo. Temos pecados de estimação, coisas que nos são muito caras, muito importantes, que nós não queremos abrir mão, mas que nos agradam a Deus. E o maior pecado que nós podemos cometer é o pecado da omissão, nos escondermos. A irmã está contando testemunho da escola clinical hoje. Na mesa de trabalho dela, o chefe mandou uma pessoa que estava lá tribulada: procura aquela irmã lá, ela é crente. Ela vai te falar o que fazer. E foram procurar a irmã: estou com problemas, cara, logo comigo. Mas aí o Senhor providenciou uma palavra para que ela pudesse testemunhar de Jesus naquele momento de dificuldade. Porque, irmãos, a nossa preocupação não é se mas será que eu vou suportar a perseguição? O que vai acontecer comigo? Será que eu vou perder o emprego? Será que eu vou perder meus amigos? Será que minha família vai desistir de mim? Será que meus filhos vão acatar? Será que o que vai acontecer? Jesus falou assim: não se preocupe com aquilo que vocês têm que falar. Se preocupem em ficar firmes, porque o que vocês vão falar pode deixar comigo. O Espírito Santo vai colocar a palavra no mundo de vocês. O Espírito Santo vai conduzir vocês. E baseado nisso, para a gente encerrar, tem um texto aqui do Theodore Ferris que ele escreveu o seguinte: que ninguém estraga a história perguntando como isso foi feito. Falando desse texto aqui. Por muitas e muitas vezes acontece na vida diária. O problema antecipado jamais surge. A temida dificuldade desaparece antes de surgir em cena. E esses portões falem às pessoas apreensivas sobre uma dificuldade que nunca ocorre. Eles lembram-nos do fato de que uma colina nunca é tão inclinada quando alguém começa a escalá-la, como parece ser a distância. Os fardos nunca são tão pesados quando os apanhamos do que pareciam ser quando nos pesamos, preparando-nos para transportá-los. As dificuldades que nos espantam, antes de sucederem, com frequência encolhem no momento em que as enfrentamos com bravura. Sábio é o homem que aceita os dias conforme eles surgem, com calma e simples confiança, sabendo que terá a força de que precisará quando eles chegarem. Algumas das dificuldades somem, alguns dos portões se abrirão automaticamente, e os outros
Deus lhe dará a chave própria quando ele chegar. Nós não precisamos nos preocupar com o resultado é com o Senhor. Certeza que nós vamos experimentar os milagres de Deus. Às vezes não testemunhamos com medo das consequências. Deixa as consequências com o Senhor. Deixa o Senhor lutar por nós. Ele está no controle. Alguns portões vão se abrir automaticamente, outros o Senhor vai dar a chave para a gente abrir. Algumas montanhas parecem muito difíceis de ser escaladas de longe, quando a gente chega dá para subir na boa. Alguns fardos parecem tão difíceis de ser carregados, quando a gente tem que pegar e pôr nos ombros, a gente experimenta o fardo de Jesus que é leve, o jugo que é suave. Então, somente no poder do Espírito Santo a gente pode ser essa igreja que se levanta com uma voz profética no meio onde nós estamos inseridos, pregando arrependimento e a salvação de Cristo, denunciando as obras das trevas e levando luz aos perdidos. Aqueles que ainda não tiveram um encontro com Cristo e sabem que precisam entregar a vida para Jesus, precisam se converter aos seus maus caminhos, precisam se arrepender dos seus pecados, precisam ser lavados no sangue de Cristo para poderem ter vida eterna e direito de salvação. O mundo diz que você pode ser feliz sem Deus, mas isso é uma grande mentira, um grande engano. Todo homem sem Deus está caminhando a passos largos para o abismo, e é nosso dever avisar você. Se você entregar sua vida a Jesus, ou se você que já é cristão, assumir uma postura firme e fiel de servir a Cristo com fidelidade e integridade, as consequências poderão ser dolorosas, mas certamente nos levarão a experimentar a provisão e o poder de Deus como jamais imaginamos ser possível. Quando Pedro chega no portão e fala assim: gente, eu estou aqui, a Rose vai lá e fala assim: gente, o Pedro está na porta. E o pessoal da igreja: não, Pedro não está aí não, Pedro está preso. Não, Pedro está aqui. Não, então não é Pedro, é um anjo. Porque alguns judeus criam na existência de um anjo da guarda que podia assumir a nossa forma e a nossa fisionomia. Então assim, cada um de nós tem um anjo da guarda, e esse anjo da guarda se parece com a gente. Tem um anjo da guarda parecido comigo, um parecido com o Evandro, um parecido com o André. Tem um anjo da guarda que então é o anjo do Pedro, não é o Pedro não, e o Pedro grita: gente, abre o portão. Deus tinha acabado de fazer um milagre, porque eles estavam orando, mas nem sabiam que era possível acontecer isso. Eles estavam orando, não sabiam como Deus ia agir. A gente não sabe como Deus vai fazer. Esse negócio de querer exigir de Deus como tem que fazer, a hora que tem que fazer, de jeito que tem que fazer, você foi de pagão. Porque o Deus que faz isso não é Deus, é um ídolo, porque está sujeito à vontade do adorador. Isso é uma maluquice, porque como que a criatura pode mandar no Criador? Isso é impossível. Mas nós experimentaremos, porque ele experimentou algo que eles nunca imaginaram. Pedro sendo tirado da prisão por um anjo. O que nós precisamos que seja resolvido na nossa vida, que nós podemos entregar ao Senhor, deixar ele agir de uma forma absolutamente inusitada que a gente nem imagina. Podemos experimentar isso se confiarmos verdadeiramente no Senhor e formos a igreja que o Senhor quer que nós sejamos. Que Ele nos ajude, que Ele nos capacite a viver o Evangelho dessa maneira, para que através da nossa vida o nome dele seja glorificado. Vamos ficar em pé, vamos orar. Fale um momento com o Senhor. Fale um momento com Deus. Reflita um pouco a respeito do seu testemunho como cristão, como cristã. Vamos pensar um pouco: será que nós estamos sendo percebidos nesse mundo como gente diferente, gente que parece que vai daqui? Minha esposa falou essa semana assim: às vezes eu acho que eu não sou daqui. Eu falei assim: não, a gente não é daqui mesmo. A gente está no lugar errado, isso aqui não é nossa casa. A gente está aqui de passagem, somos peregrinos. Estamos aqui para a glória de Deus, para glorificar o Senhor, para servir ao Senhor, para manifestar o reino de Deus. Não somos daqui, nós estamos em casa.
é o nosso lugar. Talvez, irmãos, nós estejamos naquele caldeirão do diabo e a água está sendo aquecida para nos matar e nós não estamos percebendo. Está confortável, está quentinho, está gostoso. Estamos tão à vontade, tão bem. Nem sentimos que estamos sendo mortos. A gente não tem vontade de orar mais, mas nem precisa, está tudo tão bem. A família vai bem, em casa está bem. Está todo empregado, o salário vai pagar as contas. Não temos mais desejo de falar de Jesus, pregar o Evangelho, não, mas a gente está tão acomodado, a gente está tão tranquilo, para que ficar procurando problema? Vou falar de Jesus para alguém, essa pessoa pode se converter, ele vai dar trabalho para discipular. Para que eu vou mexer com isso? Para que eu vou me envolver em problema alheio? Não temos mais fervor, não temos alegria, não experimentamos o poder de Deus, não temos visões do alto, falamos sobre a profecia aqui semana passada, não ouvimos a voz de Deus mais, mas nem precisa também, eu estou dando conta, eu vou levando do meu jeito. Está no momento, irmãos, que nós olhamos para as montanhas e queremos escalá-las. Chegou a hora da gente olhar para os fardos e decidirmos carregá-los. Chegou a hora, irmãos, de olharmos para os portões do inferno e avançarmos contra eles, para experimentarmos o poder de Deus, a glória de Deus, a provisão de Deus, a majestade do Senhor. É para isso que o Senhor nos salvou. Nós somos filhos do leão da tribo de Judá. Não somos leões, chamados para sermos o exército do Senhor, servimos o Senhor dos exércitos. Fomos chamados para combater o bom combate, para sofrer como bons soldados de Cristo, para levar a causa do Senhor adiante. A obra é santa, essa causa é do Senhor. Para isso fomos chamados, irmãos. Nós estamos aqui para ficar sendo aquecidos no caldeirão de Satanás. Porque se a gente não sair dessa água logo, a gente vai morrer cozido nas mãos dele. Precisamos sair logo dessa água. Ele não joga a gente na água fervendo, porque sabe que é fervendo a gente pula. O sapo pula. Se o sapo for jogar na água que já está fervendo, ele pula longe. Todo chamuscado, todo tostado, mas pula longe. Mas às vezes o diabo já senta na água devagarzinho, a gente não está percebendo. A corrupção está na nossa volta, o mundo quer nos seduzir, a igreja está sendo cooptada para fazer parte de um sistema corrupto que desagrada a Deus e que envergonha o Evangelho. Mas cabe a cada um de nós assumirmos a postura de verdadeiros filhos de Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra, Senhor. Senhor, nos ajude. Nos ajude. Nos ajude, Senhor, porque precisamos, ó Deus, nos levantar com a integridade de nossa geração. Sabemos, ó Senhor, que a mensagem do Evangelho não é uma mensagem agradável ao mundo, ela é ofensiva. Sabemos que se pregarmos com autoridade poderemos ser perseguidos e provavelmente seremos perseguidos, Senhor. Por isso pedimos que o Senhor nos capacite a pregar, nos capacite, Senhor, a permanecer, nos capacite, Senhor, a descansar no teu amor. Ajuda-nos, ó Deus, a esperar a provisão que vem do Senhor. Ensina-nos a testemunhar o teu amor e a tua graça. Ensina-nos, ó Deus, a ser um povo que confunde o mundo, que vai na contramão do mundo. Um povo, Senhor, que se alegra em meio à tribulação, que se regozija sempre no Senhor. Que possamos desfrutar a tua graça dessa maneira, Pai. Não permita que nos acomodemos a este mundo que quer única e tão somente nos
da igreja, a não ser a destruição dela. E nem sempre, Senhor, Ele investe de forma violenta. Às vezes são as sutilezas que nos afastam do Senhor. Pequenas concessões. Pecados aparentemente inofensivos, mas que estão nos matando como igreja, estão nos matando como servos do Senhor, estão nos afastando de Ti. Perdoa-nos, ó Senhor, da nossa debilidade. Perdoa-nos, ó Deus, da nossa covardia, da nossa omissão. Desperta-nos, ó Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, ó Deus, desperta-nos para a Tua glória.